Só uma coisa, está claro o diagnóstico e prazo de novo? Ou isso está muito... Não, quer dizer, na verdade não é uma nova lesão, né? A mesma lesão, né? O que ocorre é que, antes de entrar no detalhe do Lucas, o planejamento do São Paulo, desde que o Calleri se arrebentou na temporada, com o elenco curto, era guardar o Lucas e o Oscar para a parte mais caseira da maratona, que começa justamente hoje, onde o São Paulo tem mais dificuldade de jogar, de criar e tudo mais, né? Então foi feito ali mas pouca gente mergulha nos detalhes e é como... Então a estratégia do São Paulo, que jogou basicamente só fora de casa nesse período, a exceção foi o jogo do Náutico e do Fortaleza, né? Que o São Paulo perdeu pontos no Brasileiro, e o Lucas jogou um pouquinho, foi o jogo da volta dele, já era para naquele jogo ter um pouco de acréscimo técnico, né? Foi sobreviver como visitante para agora, como mandante, ter mais condição. São Paulo talvez não imaginasse que já estivesse garantido na Libertadores, né? Quando fosse jogar contra Libertad e Tadieres nas duas últimas rodadas. E aí, foi feito mais ou menos esse cronograma. Lucas parou antes, volta um pouco antes, Oscar parou depois, volta um pouco depois, os dois possivelmente juntos a partir de quarta-feira contra o Libertad. E aí o Lucas, desde que voltou, primeiro que foi uma condição muito diferente do Oscar. O Oscar teve uma lesão muscular, 3 semanas, uma de recuperação, 4 semanas, está voltando aos poucos, normal. O Lucas foi uma lesão estranha, né? Ele não teve uma lesão articular, ele teve uma lesão que os caras classificam lá de, como é que é? Impacto do painel, né? Impacto no painel. Como se fosse... Como se o cara batesse o carro e batesse no painel do carro, o joelho. Ele teve um choque muito grande no joelho, com 2 jogadores caindo em cima dele e ele pau lá no Allianz Parque. O que suscita a questão do gramado sintético, e ele é um dos entusiastas do impacto do chão, né? Normal, grama, do impacto do chão, gramado sintético mais duro. E ele, desde então, ele veio se recuperando, mas desde que voltou, se vocês repararem, na partida contra o Alianza, ele se choca de novo e sente. E aí ele rotula aquilo como um susto, né? Não, aí termina bem o jogo, né? Consegue terminar bem o jogo, contribui para a vitória lá no Peru. E, na sequência... A tendência era que ele tivesse mais minutos, só que o jogo seguinte era Palmeiras no sintético. Não, no sintético eu não vou jogar, não vou arriscar. E ele fica preservado para as partidas na grama natural, a partir do Libertad. Eis que, quando a gente estava aqui ontem, no treino do São Paulo, ele possivelmente começaria jogando, ele tem um outro choque no mesmo joelho e sente dor de novo, que limita os movimentos dele. Então, assim, não existe um prognóstico, fez um tratamento... Porque muitas vezes acontece isso, né? Faz um tratamento conservador para evitar uma cirurgia, né? Pode ser no tornozelo ou no joelho. Não existia a indicação de cirurgia pela lesão que ele teve. Como ainda não existe a indicação de cirurgia, nada garante que vamos lá abrir o joelho do Lucas para limpar, fazer a artroscopia, seja uma solução. Não existe ainda esse prognóstico. Com a pancada, com o novo trauma, inflamou novamente e ele está com dor, né? Tá que limita o movimento. E tiraram ele do jogo e passa a ter uma indefinição em relação ao que vai acontecer daqui para frente. E o São Paulo também com muita dificuldade de informação, né? De esclarecimento das coisas, em qualquer instância, essa também, na questão da lesão dele. E aí, na prática, o São Paulo volta a ter o seu cobertor curto para os jogos em casa. É possível que o Oscar jogue. Talvez, se o Lucas tivesse à disposição, começasse o Lucas e o Oscar ficasse no banco, talvez agora comece o Oscar por conta do tipo de jogo, da necessidade de criação. No Libertad, o empate é maravilhoso, o São Paulo precisa de criação. E também os meninos começaram a oscilar, o Alves começou a oscilar. E o São Paulo vai com essa dificuldade que tem mostrado do meio de campo para frente, desde a formação desse elenco e com as lesões que aconteceram no decorrer
do ano de 2025. Claro que as questões... porque o Pablo Maia se recupera mais rápido que o Lucas é simples, porque o Pablo Maia é jovem e o Lucas não é. Porque o Pablo Maia se recupera mais rápido que o Oscar, porque o Pablo Maia é jovem e o Oscar não é. E o São Paulo tem esse tipo de elenco. Por isso que eu comparei ao Internacional. Quando tem uma lesão, vai demorar para voltar, possivelmente. Esse tipo de jogador. O Ener Valencia, o Fernando, o Alan Patrick, o Bruno Henrique, o Lucas, o Oscar. Então o São Paulo vai ter, de novo, que jogar sem ser o principal jogador, que participou desse, não estou enganado, um pedacinho de um jogo da Libertadores e um pedacinho do jogo do Brasileiro até agora, né? Nessa maratona que o São Paulo tem enfrentado. Muito bem, então sem Lucas,